Olá, sexto ano. Vamos dar início à nossa 13ª aula sobre paisagens geográficas com base na apostila da prefeitura. Nossa aula de hoje vai relembrar o espaço geográfico, que a gente já veio falando na sala de aula, vocês lembram disso? Quando eu levei as imagens do Rio de Janeiro, da Praça 15, para ser mais exato, né? Então, na apostila de vocês, eles vão falar do espaço geográfico e a gente já tem uma ideia sobre o que é o espaço geográfico, que é a, a partir das paisagens que a gente viu, né? A evolução dessas paisagens, elas vão deixar mais claro o que é esse espaço geográfico. Então, a gente tem a paisagem natural, que vai evoluindo com a chegada do homem, né? E aí, a gente tem o espaço geográfico se formando como produção da sociedade que vai estar ali, do povo que vai estar ali. Então, o espaço geográfico é aquele construído ou produzido pelas sociedades. Na imagem ao lado podemos ver o Largo da Carioca, desde antes da chegada do português, aqui no Rio de Janeiro, até os dias mais recentes. Então, a gente consegue ver ali o Rio de Janeiro, né? A gente sabe que é o Rio de Janeiro porque tem o Pão de Açúcar lá no fundo. E essa imagem é uma imagem ainda com o espaço natural prevalecendo, né? A gente ainda tem grande parte das características naturais daquela região ali, no centro da cidade, onde é Cinelândia, Carioca hoje em dia. Você vê lagoas, você vê a mata ainda aqui no alto dos morros, nos morros que existiam na região, né? E já começa a ver uma pequena construção aqui. Essa imagem é do século XVI, uma pintura, né? E aí você vê já algumas construções, porém o espaço natural ainda prevalecendo. 500 anos depois, quase praticamente, né? A gente vê uma segunda imagem desse mesmo espaço, aonde a característica natural, a paisagem natural, as áreas naturais já não são mais vistas, onde a gente tem prédios, né? Onde a gente vê praças, ruas, a construção evoluiu aqui, essa construção branca aqui de cima, é essa mesma construção aqui, só que evoluiu, cresceu também. Você vê alguns elementos naturais na segunda imagem, na imagem do século XXI, só que você não vê. Esses elementos naturais, perdão, eles são colocados pelo homem também, né? Eles não são originários dali. Então você vê essa evolução do espaço. Botei só duas imagens, mas vocês conseguem lembrar que lá no começo do ano a gente viu a evolução gradativa desses espaços, né? E aí a gente vê em duas imagens que o espaço geográfico é aquele espaço onde você vai ter a modificação feita por grupos humanos naquele território, naquele local. E aí, só para a gente ambientar um pouquinho, né, dentro da nossa realidade, do nosso local de onde a gente mora, onde a gente convive, na redondeza da nossa escola, né? Eu lembro que eu mostrei a maré também, a evolução. E aí a maré também é um espaço geográfico, né? E é um espaço geográfico que evoluiu com o tempo, né? Evoluiu com a passagem do século XX. Você vê os tipos de construção lá no século XX, lá no início do século XX, à beira aqui da Baía de Guanabara, as casas ainda reduzidas, mas bem na beira da Baía de Guanabara. Você vê lá atrás os morros do Rio, né? E aqui no século XXI a gente já vê
uma construção, a área repleta de construções e outras construções, outros tipos de casa, né? Você vê que a evolução do espaço geográfico ele está na nossa volta, está no nosso cotidiano. A gente faz parte dessa evolução, né? A gente faz parte dessa sociedade. E aí, dentro desse espaço geográfico, a gente tem elementos, né, naturais ou humanos que vão modificando também as paisagens desse espaço geográfico. Lá na apostila de vocês vão ter exemplos e eu trouxe os exemplos de lá para cá, né? E aí elementos naturais ou não naturais influenciam nas paisagens. E a gente tem dois exemplos aqui de natural ou não. Um são as chuvas, e aí a gente consegue ver aqui as enchentes no Rio de Janeiro, que são provocadas pelas chuvas, que são elementos naturais, que provocam as chuvas que provocam grandes alagamentos nesses espaços construídos pelos homens. E a gente vê que não mudou muita coisa, né? A gente tem uma foto aqui de 1966, no mesmo local, Jardim Botânico. A gente tem uma enchente que ficou muito famosa em 1966, no Jardim Botânico, que alagou as ruas ali do Jardim Botânico. Dá uma reparada que o Jardim Botânico não tinha nem grade aqui na frente. E aqui a gente tem, aqui embaixo a gente tem, em 2009, a mesma região, a mesma área alagada pela chuva, né? Sofrendo influência de um elemento natural, que são as chuvas constantes no Rio de Janeiro, principalmente no verão. Aqui ao lado a gente tem outro tipo de influência dentro dessa paisagem, que é que é a produção de lixo, né? As ruas, os espaços urbanos, os espaços humanizados, urbanos, as cidades, repletas de lixo pelas ruas, né? Modificando e trazendo degradação para a cidade, né? Para o espaço. E a gente consegue ver esses dois elementos atuando na cidade do Rio de Janeiro. Dando continuidade a essa evolução do espaço geográfico e das mudanças do espaço geográfico, a apostila vai trazer alguns conceitos e algumas ideias sobre a evolução de uma área que é muito algumas áreas que são muito presentes na cidade do Rio de Janeiro, que são as favelas cariocas, né? A gente costuma chamar de morros cariocas também, é um elemento natural, morro, mas o nome desses morros, né, originários são as favelas. Esse nome favela vai ter origem, né, nessa imagem aqui, dessa foto aqui do lado direito, né? Essa foto aqui é o Morro da Providência, né? Esse morro ele é considerado a primeira favela carioca, a primeira área a ser chamada de favela no Rio de Janeiro. Aqui do lado esquerdo a gente consegue ver o mapa e ver a localização dele. Ele está localizado aqui, ó, Morro da Providência. Tá atrás da Central do Brasil, entre a Gamboa, Saúde, Santo Cristo e Presidente Vargas. Esse morro aqui, ele vai ser a primeira favela do Rio de Janeiro. Vai ser chamado como a originária. E antes de ser chamado de Morro da Providência, ele era chamado de favela, né? O nome favela vai vir dessa região aqui. Depois vai virar Morro da Providência. Só que de início, esse morro ele vai ser ocupado por pessoas que moravam nas áreas centrais. Eu vou dar uma rasuradinha aqui de amarelo. Pessoas que moravam em regiões, né, nessas regiões aqui do centro do Rio, na antiga Rio Branco, o que hoje é o Saara ali, toda essa área aqui era composta por diversos casarões e uma região chamada Morro do Castelo aqui também, que não está no mapa aqui, mas próxima a essa região amarelada aqui, eram áreas que você tinha antigos cortiços.
E, e esses cortiços, durante todo o século XIX, século XX, morava muita gente dentro desses cortiços. Famílias inteiras moravam em quartos nesses cortiços, né? Ao longo de muitos anos, o centro do Rio foi a principal área de ocupação de moradias aqui dentro da cidade toda, né? Você aglomerava muita gente ali, perdão, pelos trabalhos que tinham aqui na região do Porto, na região mais central do Rio, então aglomeravam-se as pessoas aqui, né? No início do século XX, o que vai acontecer? No início do século XX, o que vai acontecer? No início do século XX, essas áreas, né, estão superlotadas de pessoas, superlotadas de cortiços, né? E um prefeito do Rio chamado Pereira Passos, né, ele vai mandar demolir toda essa região. Não só ele, como outros prefeitos também que vão seguir, né? Vai mandar demolir essas regiões com a desculpa de abrir grandes ruas, como a Avenida Rio Branco, que não existia no início do século XX. Ele vai, como desculpa para abrir grandes áreas, tornar o Rio de Janeiro uma grande metrópole, ele vai demolir várias casas que tinha naquela região ali, que eu citei, que eu botei de amarelo. Esse pessoal as famílias dessas casas, né, não tendo muito para onde ir, porque ir para lugares distantes, como o subúrbio, que você tinha o trem, a galera se deslocava de trem todos os dias de regiões como Madureira, Oswaldo Cruz, Cascadura, para o Rio, para o centro do Rio para trabalhar. Essa galera que não tem como pegar o trem, pegar a locomoção, gastar dinheiro com isso, não vai ter outra opção senão subir o morro, que hoje é chamado de Morro da Providência, que era o morro mais próximo ali da região, né? Já que o Morro do Castelo, esse aqui que a gente está vendo, ó, que também tinham casas lá perto, essa região aqui é lá perto do Aterro do Flamengo, né? Esse morro também tinha diversas casas aqui, que vai ser, um pouco depois de Pereira Passos, por um outro prefeito, também vai sofrer com demolições de casas. E não só demolições de casas, eles vão derrubar o morro, tá vendo aqui? Eles estão explodindo o morro, eles estão destruindo o morro aqui. E aí muitas dessas famílias lá, mandadas embora por Pereira Passos, expulsas aqui também do Morro do Castelo dos Casarões, vão para aquele morro próximo, que é o Morro da Providência. Esse morro, então, ele vai começar a ser habitado por essas famílias expulsas aqui da região central do Rio, não tendo muita opção para onde ir. E aí, essa imagem aqui é uma imagem da época, mostrando a ideia, que na verdade era uma ideia de tirar a pobreza da área central ali do Rio, dos grandes palácios, dos grandes palacetes e tudo mais. É uma ideia bem higienista, que a gente pode chamar, né? De limpeza, de, de expulsar o pobre para áreas distantes para ninguém ver, tipo isso. Só que esses pobres não vão para longe, né? Com resistência, com força, eles vão subir o Morro da Providência, né? E vão ocupar ali. E o nome favela vai porque parte desses pobres que são expulsos ali daquela região eram ex-soldados de uma guerra que existiu no final no, que o Brasil, que existiu dentro do Brasil, que foi uma guerra chamada Guerra de Canudos. Foi uma guerra lá no interior do Nordeste, que os soldados que ganharam essa guerra, eles vão voltar com a promessa de que, quando voltassem ao Rio de Janeiro, eles iriam ganhar um soldo. O que é um soldo? Era um dinheiro por ter participado da guerra. Só que esse soldo nunca veio, né? Esse dinheiro nunca veio, nunca chegou. Eles esperando, foram morar nesse morro também, que é o Morro da Providência. E
O nome, diz a lenda, dentro da história do morro, do morro de favela, de, esse nome Providência também fica porque quem estava ali estava esperando uma providência do Estado, uma providência de que alguma coisa ia ser feita com eles ali, morando em casas de madeira, sem nenhuma condição, é, é, sem nenhuma condição básica, né? Esse nome favela vai ser dado por esses moradores que vão morar ali também. Por quê? As casas que eles construíam, né, os barracos as barracas e barracos que eles construíam para morar nesse morro, eles, eles achavam muito parecido com uma área aonde os soldados ocupavam lá na Guerra de Canudos, que é onde tem uma árvore chamada favela, né? Lá no sertão tem uma árvore chamada favela, né? Que era onde eles acampavam durante a guerra. E aí quando eles vieram ocupar esse morro aqui no Rio, essas casas e essas moradias diziam que era muito parecido com os barracos lá da região aonde tinha as favelas em Canudos. E aí o nome ficou também. Ah, lá nas favelas, que eram as barracas. As barracas na guerra e aqui acabam sendo os barracos nos morros cariocas. E aí o nome ficou, né? Todas as áreas que acabaram sendo ocupadas depois, vários outros morros que acabaram sendo ocupados depois, também foram sendo chamados de favela. E cada favela levava seu nome ali individual, né? Favela Morro da Providência, ou Favela da Providência, no Rio não, no centro do Rio, Morro do Alemão, por conta das terras serem de um antigo dono das terras que era um alemão, né? Você tem Cantagalo, Mineiras, você tem Coroa, você tem Favela da Maré, você tem Maré por conta da Baía de Guanabara e a maré que subia e descia. Então cada favela vai levando o seu nome próprio por conta das suas características também. E aí aqui a gente tem algumas imagens do morro da favela e depois Morro da Providência, né? Dela de início sendo ocupada aqui, né? E das duas, nessa aqui, nessa aqui, essas três primeiras são bem antigas, e essa quarta aqui é da década de 70, né? Já com os prédios, já com uma mudança bem grande dentro das casas ali da região. Aqui uma imagem atual, onde ela está localizada, né? Para quem não identifica, aqui onde está a Central do Brasil, atrás dela está o morro aqui. Ela está bem de frente para aquela roda gigante nova, né? Você tem como é que chama isso, gente? Esqueci o nome disso. Os teleféricos. Ela está bem de frente para o Porto do Rio, mostrando a proximidade, onde a maior parte da população que foi expulsa lá do centro vinha trabalhar, né, nos portos do Rio, no porto, perdão, aqui do Rio.